No livro de Romanos, no versículo 15, vai dizer: porque vocês não receberam o espírito de escravos para viverdes com medo, mas receberam o espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Nós não recebemos um espírito de escravidão, por isso que nós chamamos Abba, Pai. Por que Jesus usa essa palavra Abba, Pai? Abba quer dizer paizinho, papai, papaizinho. Termo tão bonito, tão profundo, para que quando o filho clama para o pai atende. Para quê? Para não receberdes um espírito de escravidão. Caríssimos, esse é o tema dessa tarde. Nós não recebemos um espírito de escravidão. Pelo batismo, nós fomos libertos. Pelo batismo, nós fomos encharcados da graça, da misericórdia de Deus. Porque nos tornamos filhos, filhas amadas do Pai. E se nós olharmos essa expressão que Jesus usa, e depois São Paulo reforça, Abba, Pai, é a oração dominical que nós professamos, que nós rezamos com maior dedicação e maior ternura, e é a mais perfeita das orações. Já dizia São Tomás de Aquino. Por quê? Porque nela não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem em que convém desejá-lo. Nós queremos nos aproximar de Deus, de modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também todos os nossos afetos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. É uma oração de afeto, uma oração de proximidade, e Deus quer que nós estejamos próximo dele, a cada dia, a cada momento, a cada instante, mesmo na alegria, mesmo na tristeza. Deus não quer que nós nos afastemos dele, porque ele é amor, como nos fala São João. Deus é amor. Então São Paulo aos Romanos vai dizer: vocês não receberam o espírito de escravos para viver no medo, mas é o próprio Espírito que se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros de Deus. Amém? Amém? Você é herdeiro de Deus? Você herdou o quê? Você herdou o quê? O céu? Você herdou o quê? O Pai nos prometeu o céu. De pecadores que somos, mas perdoados em Cristo, podemos levantar os olhos para o Pai e dizer: Pai
Pai Nosso. Olha só, muitas vezes quando caímos, quantas vezes na fragilidade nós erramos, nos quebramos como um vaso de barro, um vaso de argila, nós ainda podemos levantar os olhos e dizer: Pai meu, Pai nosso, atende o nosso pedido. E essa oração perfeita que brotou do coração de Jesus, quando um dos discípulos pediu-lhes que os ensinasse a rezar, Jesus não hesitou. Ele diz para os discípulos: vocês devem rezar assim. Vocês devem rezar assim. Por que os discípulos pediram para Jesus ensinar a rezar? Porque eles perceberam a forte relação de amor que existia entre Deus e o Filho, entre o Pai e o Filho, a ponto de que Jesus, quando rezava, eles notavam essa presença forte. Então nós podemos dizer: o abraço do Pai passa pelo Filho Jesus. Esse pedido que os discípulos fazem a Jesus é um pedido perfeito ao Pai. Por quê? Porque quando nós saudamos a Deus como Pai, nós estamos fazendo uma ousadia de amor. Uma ousadia de amor. Você que é filho, você que é filha, quando você se aproxima do seu pai, você faz o quê? Você abraça o seu pai? Você beija o seu pai? Você beija a sua mãe? Isso é o quê? É ódio ou é amor? É amor. Por isso que os discípulos, quando pedem para Jesus: ensina-nos a rezar, porque eles querem ir correndo para o abraço do Pai. Isso é amor. E nessa ousadia de amor, nós fazemos 3 pedidos para a sua glória e realização da sua santa vontade, e mais 4 para as nossas necessidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Agora, livra-nos do mal, dá-nos o pão de cada dia. São pedidos de filho que percebe que Deus quer que nós estejamos próximos. Santo Agostinho vai dizer que o Pai Nosso é a síntese do Evangelho. Por quê? Porque vai percorrer todas as nossas orações que se encontram nas Escrituras. E eu não creio que possais encontrar nelas algo que já não esteja incluído a oração do Senhor. De um lado, Jesus nos ensina uma vida nova, como já o Ministério de Música já salientou: eis que faço nova todas as coisas. Por palavras. E por outro lado, Jesus nos ensina a pedir ao Pai na oração para podermos viver. Por que você rezou pela sua igreja? Por que você rezou pela sua pastoral, pelo seu movimento? Por que você rezou pela sua casa, pela sua família? Porque é na oração que nós nos encontramos com o Pai. É aquilo que São Paulo nos fala hoje: não recebestes um espírito de escravidão para viverdes no medo, mas você recebeu um espírito de adoção, pela qual nós clamamos: Abba, ó Pai. E a oração é a mais perfeita, mais profunda. Nós podemos estar quebrados,
podemos estar caídos no chão, mas a nossa oração chega a Deus. Aquilo que o Alex dizia no início, durante a oração, não precisamos usar muitas palavras, mas o fato da gente dizer: vem Espírito Santo, inunda meu ser, preenche as lacunas do meu viver. Vem Espírito Santo, porque nós confiamos em Ti, confiamos no Pai, confiamos em Ti, Senhor. Por isso que é a oração dos filhos de Deus que deve ser rezada com o coração. Não podemos rezar apenas para jogar palavras ao vento, mas que a nossa oração brote do coração, na intimidade com o Pai. Intimidade com o Pai, para que se torne em nós espírito de vida. Como é que está a sua intimidade com Deus Pai? Como é que está a sua intimidade com o Deus Filho? Como está a sua intimidade com o Deus Espírito Santo? Você consegue escutar a voz deles? Você consegue sentir a presença desse Deus do seu lado? Pois o Pai enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama em nós: Abba, ó Pai. Abba, ó Pai. E o Pai envia para nós o quê? O Ruá. O que é o Ruá? Espírito Santo. Abba, Ruá, Ruá, o Espírito Santo. O Catecismo da Igreja nos diz que a oração dominical é a mais perfeita das orações. Por quê? Porque nela não só pedimos, mas nela nós encontramos também os nossos afetos, como dizia Santo Agostinho. No Pai Nosso, caríssimos, Jesus revela que conhece todas as nossas necessidades e as revela a nós, porque é uma oração de comunidade. Pai Nosso, meu Pai. Quem já brigou com Deus? Eu já. Trabalhei 13 anos em hospital, encerrei a jornada quando terminou a pandemia. E lá pelas tantas, na pandemia, eu já não via mais aonde colocar paciente. Era hospital católico. Um dia eu cheguei assim e falei: faça alguma coisa, resolva isso. Não dá mais não. Pois naquela noite conseguimos abrir mais 100 e poucos leitos para curar mais vidas. Parece que Deus escuta quando a gente grita também com Ele. Quem já não brigou com Deus? Senhor, por favor, chega. A intimidade de filho que também, quando vê a situação, se desespera e diz: Pai, me ajuda. Não foi esse o grito de Cristo na cruz? Meu Pai, por que me abandonastes? Não foi esse o grito de Cristo na cruz? E Jesus recebe o consolo? Recebe o consolo, a ponto dele dizer: em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Olha que oração profunda. Em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Oxalá quando chegar a nossa hora de fecharmos os olhos para esse mundo, nós possamos dizer que nem Jesus:
Ó Pai, recebe em tuas mãos o meu espírito. Essa é a intimidade profunda. É Jesus quem nos dá a ousadia de chamar Deus de Pai, porque só Ele, depois de ter realizado a purificação dos pecados, como nos fala na carta aos Hebreus, pode nos introduzir diante da face do Pai. E São Paulo vai dizer àquela comunidade de Hebreus: eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. E nós somos chamados filhos de Deus. Por quê? São Paulo nos disse hoje ainda: somos herdeiros. Somos herdeiros de Deus. Então chamar a Deus de Pai é a oração do Espírito Santo em nós. Em nós. Porque Ele soprou em nós o seu Espírito. Quando que Deus soprou o Espírito em nós, gente? Quando? Pelo batismo, pelo Santo Crisma, pelos sacramentos. É o Espírito Santo que vai pairando, que vai conduzindo a igreja, que vai nos ensinando, que vai nos alimentando. É pela ação do Espírito Santo que nós vamos seguindo nessa jornada, nessa peregrinação, porque, como diz São Paulo, nós não recebemos um espírito de escravidão. Você está vivendo aprisionado? Você está preso ainda? O que falta para você se libertar? Para viver na liberdade de filho. É o Espírito Santo que age em nós pela oração. Isto nos leva a ter diante do Pai uma simplicidade, sem rodeios, sem muitas voltas, mas é quando nós nos colocamos diante de Deus Pai e nós dizer: Pai, Tu sabe tudo, Tu sabe que eu errei, Tu sabe que eu caí, Tu sabe que a minha fragilidade é essa. E aí o Pai faz que nem fez com o filho pródigo. O que o pai fez com o filho pródigo? Bateu, espancou, mandou embora? Não. Pelo contrário. Volta, meu filho. Volta. Aqui está seu pai. Pai não questionou nada. Pai não questionou. Apenas abraçou. Quantas vezes nós também nos afastamos de Deus? Quantas vezes nós nos afastamos da igreja? Caímos, pecamos, vacilamos. Muitas vezes até ficamos na sarjeta. E aí quando voltamos a ter a consciência, eu errei mesmo, porque lá na casa do meu pai eu tinha tudo. E aí nós voltamos e recebemos esse abraço de Deus Pai. Por isso que essa relação que nós devemos ter com o Pai é de simplicidade, sem muitos rodeios, mas é de uma confiança filial. Confiança filial, uma segurança jovial e uma audácia humilde. Não sei se vocês já brincaram, quem tem filho pequeno, brincaram em que você está embalando a criança e você joga para os braços de outro. Nunca fizeram isso? Não? Na minha terra nós fazemos muito isso. Por que nós jogamos? E por que a criança não grita muito? Porque a confiança que ela vai ser acolhida. Imagine você
nesse momento sendo jogado nos braços do Pai. Você vai se desesperar? Não, porque é a confiança. Confiança filial. Confiança de ser amado, de ser aceito, de ser cuidado pelo Pai. Pelo Pai. Então, podemos nos perguntar: mas quem é o Pai? Quem é o Pai? Jesus vai dizer que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar, especialmente os pequeninos. Quem é o Pai?